Outro ponto importante desses motores 3, 4 cilindros, principalmente os de injeção direta, né? É ali a questão do blow-by. O que é o blow-by? Respiro de óleo do motor. Todos esses motores têm tratamento dos vapores de óleo. O que é o vapor de óleo, né? O respiro do motor, né? É aquele óleo com a pressão de compressão, com a temperatura, está lá no carro, ele começa a evaporar, desprender gás, né? Esse óleo tem que sair para algum lugar, senão a pressão interna do motor aumenta e começa a vazar pelos retentores, etc. Então vai sair para um respiro. Esse respiro está ligado a um blow-by, um filtro, um separador de óleo que pega, né, parte desse óleo, condensa e devolve novamente para o cárter, correto? Então isso é chamado de filtro blow-by, ou recirculação dos vapores de óleo. E muitos desses casos agora, nesse blow-by, tem um diafragma, né? É muito comum esse diafragma, com o tempo, furar. Ele furando, o motor fica irregular. Começa a dar tipo uma entrada de ar ali falsa, porque a mangueira do blow-by geralmente vai na onde? Na admissão, no filtro de admissão, né? Ali, então, no fio de ar. Então, se esse blow-by fura, eu posso começar a ter problemas do comportamento do motor, principalmente os motores de injeção direta, turboalimentados, que a pressão no coletor é positiva, né? Não é aspirado. Então, isso aí pode acarrear problemas. Tem carros que você consegue trocar só o diafragma, tem carros que você tem que trocar a tampa de válvulas ali completa. Mas é um mecanismo, com o tempo vai ressecando e a borracha deteriora e começa a dar vazamento por ele ali. Show de bola. E o blow-by é interessante, né? Às vezes você vê a situação do blow-by, é quando você está com etanol no tanque, você está queimando etanol, depois passa para gasolina, então às vezes tem uma contaminação pelo blow-by, né? Tem muitas estratégias que você tem que analisar vendo a questão do blow-by. Outra coisa, né? As estratégias de funcionamento em relação o nosso amigo falou, que eu estava até observando isso aqui, ó. Lógico que é evidente, Reginaldo, que nós vamos ter que analisar também visualmente a sonda. É um fato que você, pela aparência, pelo aspecto visual da sonda lambda, você consegue fazer diagnósticos de contaminação. Contaminação por óleo, contaminação por água, contaminação por vários outros agentes que vão acabar com o funcionamento dela, como eu posso lhe dizer, vão prejudicar o seu perfeito funcionamento, né? O aspecto visual, o diagnóstico visual, pessoal, ele não pode ser negligenciado. O aspecto, não é porque eu tenho equipamentos de últimas tecnologias que eu vou deixar de fazer diagnóstico com os meus 5 sentidos, né? Sempre eu tenho que cheirar, eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar, eu tenho que pegar, porque é assim que eu consigo fazer um diagnóstico raiz, um diagnóstico realmente que eu não posso passar em branco a primeira impressão, a primeira inspeção que eu tenho que fazer. Às vezes eu pego MAF, que se eu não fizer uma inspeção visual no MAF, eu não vi que tem uma sujeira lá, que tem uma mosca no MAF que queimou o MAF, entendeu? Então, às vezes, a gente quer fazer um diagnóstico bem evoluído ali, bem top, utilizando altas tecnologias, e isso, às vezes, atrapalha o nosso diagnóstico. Eu sempre começo fazendo uma inspeção visual, para realmente não vacilar com esses pequenos erros ou contaminações. Não é isso, professor? Perfeito. E outra coisa, né? A sonda, ela muitas vezes informando o que está acontecendo no motor. Então, se eu tenho um combustível ruim com água ou contaminado, a sonda ela vai dedurar isso, ela vai ter um comportamento anormal, o sinal dela vai ficar fora da faixa, como a gente está falando. Então, nem sempre a causa é a sonda. Ela está ali, o fator lambda está diferente de está pobre ou está rico, né? A corrente está mais alta. Não quer dizer que o problema é a sonda, pode ser que o motor realmente esteja nessa condição, esteja com comportamento ruim, esteja com o bico gotejando, uma entrada falsa de ar, problema de compressão, vedação de válvula, um blow-by desse aí furado, diafragma furado, pressão de bomba. Tudo isso vai fazer a combustão ficar ruim, a combustão ficar fora do desejado. Aí a sonda vai ser meu dedo duro, através do sinal dela eu vou conseguir identificar o comportamento do motor, através do fator lambda. Galera, eu uso demais fator lambda, a informação tem lá um parâmetro lá, fator lambda ou correção da sonda. Eu uso demais esse parâmetro para saber como é que está a minha queima, minha combustão, porque se a correção da sonda está 0, está próximo do ideal, nesse fator lambda está próximo de 1, quer dizer que minha queima está perfeita, a central não está precisando corrigir.
né? Igual nos diesel, a gente tem o fator lá de correção do injetor, porque se a correção do injetor estiver muito alta, quer dizer que a central está tendo que compensar uma perda ali nos bicos. Então isso é muito comum, interpretar parâmetro, galera, para avaliar. Mais para frente nós vamos começar a falar de análise de combustível também, que agora também está mais fácil com o sensor de etanol. Mas assim, essa análise aí, ela começa desde lá do tanque, avaliando a qualidade do combustível, o funcionamento do motor, até na sonda, né? Nem sempre a causa é a sonda. Beleza.